Por que muitas agências de marketing não estão lucrando ou estão com lucro muito baixo? A corda no pescoço. Isso é uma aula muito importante se você está empreendendo como agência. Eu tenho certeza, ela vai no mínimo mudar a forma como você vê a sua operação. E eu falo que é fundamental que você assista ela, talvez diferente da maneira como você assiste outras aulas. Eu quero que você preste muita atenção no que eu vou falar para você aqui, porque o que você vai aprender nessa aula pode ser um ponto determinante entre você prosperar com a sua agência, crescer, ganhar dinheiro e escalar ela tendo margem, ou você ser cada vez mais sufocado por uma carga altíssima de trabalho, ganhando muito pouco, ou bem menos do que você precisa. Ok? Se você, é lógico, tem uma agência ou quer ter uma agência, você quer escalar, acelerar, aprender a vender, a reter, a prospectar, você pode entrar na Mentoria Nagel ou no Triplo X, o link está aqui, eu ensino tudo o que faço aqui na Blueberry Marketing, na nossa operação, e obviamente o que tem dado resultado nos mais de 1.000 alunos, donos de agência que caminham com a gente, o link está aqui, você pode falar com o consultor e acelerar o crescimento da sua agência com margem. Primeiro ponto, quando se fala, por que você está empreendendo como agência? Vamos pensar, vou fazer uma pergunta boba. É teu sonho, você nasceu lá na barriga da tua mãe lá e esse menino aqui vai ser um dono de agência. Não, não é. Você encontrou uma oportunidade no mercado, através de uma habilidade, você provavelmente aprendeu nos últimos 10 anos, no máximo, 5 anos principalmente, e você, por meio do crescimento do digital, consegue gerar vendas, né? Especialmente através de links patrocinados, de produção de conteúdo, de consultorias e qualquer coisa nesse sentido. Aí você começa a empreender. Sim, e aí é uma conta rápida que você faz, uma conta meio desequilibrada, você ganhava R$2.000 lá, agora eu cuido de 3 ou 4 clientes, estou ganhando 2, 3, 4, 5 mil, talvez eu possa começar a migrar e começar a empreender para dar os primeiros passos. E você acaba se tornando, que eu comentei até numa aula anterior, um mecânico que virou dono de oficina. Você não se organiza, não se prepara para empreender. Não entende que a sua agência não nasceu para empilhar clientes. Eu falo isso com mais de 700 clientes ativos aqui na agência. Com muito mais de clientes, inclusive, até atendido do que isso. Só que não é para todo mundo empilhar cliente, ter 20, 30, 40, 50. A primeira coisa que precisa acontecer quando você presta o serviço é você ter a garantia que aquilo que você está vendendo, entregando, você recebe uma contrapartida financeira segura que justifique você continuar fazendo aquela venda e aquela respectiva entrega. Porque senão você vai trabalhar e vai achar que o faturamento da sua empresa é o seu dinheiro pessoal, você vai usar ele para pagar suas contas. Você não vai definir um salário, você não entende o que é um prolabore, você não entende o que é um lucro lá no final do dia, não considera muita coisa na hora, inclusive, de precificar. E por mais que a sua operação, naturalmente, ela tenha a tendência de crescer pela sua entrega, pelo tempo de mercado, pela forma que você vai aprender, está aprendendo com a gente ou vai aprender com a gente sobre vender, se você não organizar, se você não ter a garantia nesses pontos que são pré-requisitos, não vai fazer sentido você continuar crescendo. Eu conto sempre um caso, conto para os alunos, contei ontem inclusive em uma aula, para os alunos do Triplo X, são os alunos que inclusive têm acesso a consultorias individuais comigo, eu comentei de um aluno, eu lembro que ele entrou na mentoria e ele me falou, eu faturo R$60 mil. Eu falei, pô, R$60 mil, né? Um faturamento normal até de muitos que começam a escalada, né? E como tá o lucro desse cara? Às vezes eu não lucro, eu tiro no máximo 3 mil para mim. Uma coisa tá errada, né? Ele tinha funcionário que ganhava mais do que ele. Ele tinha 16 funcionários com 60 mil de faturamento. Quem que aguenta essa paulada? Ninguém aguenta essa paulada. Eu tenho uma máquina de preocupação, gerenciando emoção, pessoa, carreira, espaço, aluguel, impostos, tudo, ferramentas, cara, a conta não vai fechar. Então você supostamente está indo bem, empregando uma série de pessoas, mas no dia a dia você adoece. Por quê? Porque você vai ficando cada vez mais ansioso, as preocupações, trabalhando sempre em cima do giro, não tem previsibilidade, não tem segurança nenhuma financeira. Aí você me pergunta, mas Nário, como que eu viro esse jogo? Como? Primeira coisa. Primeira definição que você tem que fazer interna. Quanto vale o trabalho que atualmente você entrega para a sua própria agência e definir, entre aspas, o seu salário ou a sua retirada em cima disso. Não é porque você fatura 10 mil reais, você vai gastar 8 com você e com a sua família. Qual é a empresa que fatura 10 mil que paga 8 para um gestor? Nenhuma. Nenhuma empresa faz isso. Ou não deve, pelo menos, fazer. Então, primeiro ponto é ter uma definição de retirada daquilo que a empresa vai pagar das suas contas pessoais, ou que você vai levar para o seu CPF, o seu salário, a forma que você quiser fazer. Você tem que ter uma definição clara. E essa retirada, vou usar o termo salário, né? Essa divisão de lucro que você quiser fazer, essa retirada ela tem que ser proporcional ao faturamento e principalmente à lucratividade da sua empresa.
Faturo 10 mil reais, faturo 12, 15, 20, 30, não existe a menor chance, ou pelo menos não deveria ser, de você estar tirando 12, 10, 15, não deve ser isso. Você está comendo a própria semente que você precisa semear para ter uma operação mais saudável. Mas por que isso acontece? Porque você não tem controle. Sabe perguntar, não, você tem que garantir primeiro a margem. Você não sabe. Erro crasso de 90% das agências, elas não sabem precificar. Elas precificam com base no que elas veem no mercado. Por exemplo, uma outra agência vende por 2.000, então você 1.900. Elas acham bonito, pelo simples fato de ter lá o 1.997, aquilo ali é um preço. Não sabe quanto que está gastando para fazer aquela entrega. Tem uma aula na mentoria, um módulo, né? Módulo de precificação, que eu trouxe um gestor de custo, especialistas para dar aula. Gestor de custo, especialista, que ele mostra a planilha quando precificar, como a gente utiliza aqui também, para ter certeza que não é o quanto você cobra por maior ou menor valor que seja. Porque você pode cobrar 10 mil e não tem margem, como você pode cobrar às vezes 900 reais e ter margem. Você entende? Então, você precisa calcular a margem da sua entrega, porque precificar errado é condenar toda a sua operação. Porque no final não vai sobrar dinheiro, porque às vezes tem coisas que você não considera. Tem custos fixos, tem despesas, né? Tem inadimplência, tem uma série de coisas que às vezes você não consegue considerar, ferramentas, impostos e outras coisas que naturalmente crescem e aparecem à medida com que você vai empreendendo. É um certificado digital que aparece, é um alvará, sei lá do que, não sei da onde, é não sei qualquer coisa, é uma contabilidade. Tudo isso massacra a sua margem, por isso você tem que ter garantia e colocar todas essas coisas na hora que você vai precificar. Um outro ponto que faz com que as agências não tenham margem ou reduzam as suas margens é abrir muita exceção na entrega. Você, às vezes, tem um serviço menos personalizado, mais fechadinho, tranquilo, que você domina, previsível, mas para manter um cliente, por conta que você não tem pouco, não vende, não prospecta, você tem que ficar abrindo exceção. Ah, edita um vídeo aqui para mim. Ah, faz essa arte aqui. Ah, você pode vir aqui na empresa. Você não grava o negócio que eu vou botar lá no rádio. Você não faz uma arte aqui para o outdoor. São entregas que você não cobra, ou às vezes até cobra, acha que está ganhando um bom dinheiro, mas você tem que quebrar toda a sua cadeia do teu processo, a parte de produção e de entrega, e isso faz com que você tenha um dinheiro no curto prazo, mas tenha um problema no longo prazo. Você tem que mudar pessoas na equipe, gastar energia fazendo outras coisas. Então, o problema principal, fazer sem cobrar ou fazer algo que está fora do seu escopo. Então, se você chegar aqui na Blueberry e dizer, cara, você faz uma arte aqui para um outdoor, não, eu não faço, mas você não pode fazer, eu não posso usar, não dá, não é o nosso trabalho. Ah, mas eu te pago para fazer, mas eu não tenho especialista em processo para isso. Eu preciso entender a entrega sempre como uma linha de montagem. Sempre que eu quebro, eu estou produzindo esse copo. Você não produz só um dia para mim essa jarra? Não, cara, os moldes são diferentes, às vezes a matéria-prima mais seja parecida, aqui eu vou gastar um pouco mais, aqui eu vou gastar um pouco menos, aqui eu vou ter que ter um especialista que vai fazer um acabamento diferente. Você entende? Então, ficar entregando de qualquer forma para manter um cliente é um problema. E por que isso acontece? Porque você não prospecta e não vende. Ah, Gui, não tem nada a ver, você está falando. Tudo a ver. Porque você tem medo de perder aquele cara, você fica meio que refém do seu cliente. Ele vai botando o negócio aí na sua cabeça e você vai meio que dizendo que é amém, amém, amém. E aí daqui um ano e meio, 2 anos, você até tem uma retenção legal de um cara que te paga R$1.000 e vai pagar daqui, quando sair de você, 3.000 para um concorrente. Porque você não precificou correto. Você está toda hora cedendo, fazendo concessões. Um outro problema, porque as agências não têm margem, elas não têm a capacidade de formar boa parte da sua mão de obra. E qual que é o problema disso acontecer? O funcionário, ele cresce, se especializa e ele diz o quanto você tem que pagar. Você fica meio que refém dele. Ou o contrário, não tem ninguém para resolver problemas mais crônicos, você tem que ir no mercado e buscar alguém que teoricamente, eu falo que é teórico, é teoricamente mesmo, está pronto, pagando um salário muito maior do que poderia. Em muitos casos eu vejo pagando mais do que o dono ganhando menos do que um funcionário. Mas que quer dizer que eu tenho que treinar e formar todos? Não, não é isso. Eu sei que tem algumas pessoas que você tem que trazer que vão colocar a camiseta e vão jogar. A camisa e vão jogar. Mas o ideal é que aquilo que é essencial, o core da sua agência, você tem capacidade de formar mão de obra. Capacidade de formar mão de obra para prospectar, para vender, para entregar aquilo que você vende. Porque isso te liberta de algumas formas. As agências não formam. Um outro ponto que sacrifica a margem de agência, não atualizar a taxa. Porra, por que tu não atualiza a taxa? Qual o problema de você fazer isso? Se é o cliente que mais ficaria tranquilo para pagar um valor maior, é aquele que permanece e está tendo resultado. Então você tem que ter isso como política. Ou você não vai atualizar nunca e deixa uma definição, ou você vai ter uma política, vai corrigir com a inflação, mas não sei o que, vai ser uma vez por ano, vai ser uma vez a cada 6 meses, mas tem que ter isso de forma clara. E aí vem de novo. Por que as agências atualizam a taxa? Porque não vendem. Ah, mas não estou falando sobre venda. Sim, se você estivesse vendendo, você vai ver que o cliente estaria sempre com a taxa atualizada. O ticket continuaria subindo. E você teria legitimidade até uma tranquilidade
para cobrar de um outro mais antigo, sob o risco de inclusive ele sair, mas pelo fato de você ter reposição, você coloca um pagando mais para receber a mesma entrega. Considere todos esses pontos, porque você tem uma empresa tradicional, você não tem uma startup, você não botou uma empresa para abrir capital na bolsa, não é isso que você quer. Você não está empreendendo para comprar empresa ou para vender empresa, é para ganhar dinheiro. Talvez não ganhar todo o dinheiro que você precisa nos primeiros meses, mas essa estrutura ela precisa ter margem de segurança a médio prazo, ela precisa ser lucrativa. Então, considere todos esses pontos para que você possa crescer com segurança. Fez sentido essa aula? Não deixa de me seguir lá no Instagram, @nagua.guilherme. E até mesmo, se você não se cadastrou ainda, cadastra no link aqui embaixo. Tem acesso, se permita conversar com o especialista do meu time. Você vai entender que o jogo que a gente está jogando vai te ajudar muito. E boa parte do mercado ainda não aprendeu o que a gente tem feito. Por isso que as agências que caminham com a gente na mentoria no Tempo X tem crescido tanto. O link está aqui na descrição por uma consultoria. Se você curtiu, comenta, pode se inscrever aqui no canal, interagir também. Se for no Spotify, em qualquer outra plataforma, interage, dá a sua opinião. E, obviamente, manda esse vídeo para alguém que você sabe que está empreendendo como agência. Tamo junto, um abraço, não tem dia da caça.